Todos, meus queridos irmãos, graça e paz de Jesus, amém? Amém. Abra sua Bíblia, vamos fazer a leitura do Salmo de número 46. Salmo dos filhos de Corá, Salmo 46. Amém. Diz assim, a palavra do Senhor, vou ler na revista e atualizada, palavras do salmista. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, nós não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. E ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações ele efetuou na terra. Ele põe fim à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Amém. No nosso prelúdio, o Juan tocou aí de uma forma muito bela o famoso hino do reformador luterano, Martim Lutero, e ele se inspirou para escrever a letra desse hino justamente no Salmo 46, justamente no momento de muita angústia, muita crise, muita pressão. Algumas pessoas inclusive queriam matá-lo, e ele se sentiu muito fragilizado com tudo aquilo que estava acontecendo, e teve que se isolar e se separar dos amigos, e temendo pela própria vida. Nesse ambiente de angústia, então, brota da alma dele, Deus arranca da alma dele, a partir da leitura do Salmo 46, esse hino que diz: Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Louvado seja o nome do Senhor. Que nessa noite, meus irmãos, que nessa noite nós possamos nos lembrar disso, que o Senhor, e somente o Senhor, nada além do Senhor, é o nosso castelo forte, é o nosso escudo. E a palavra do Senhor para nós nesta noite é justamente o versículo 10, quando o salmista nos aconselha dizendo: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações e sou exaltado na terra. Aquieta o seu coração, na confiança e na certeza de que Ele é Deus. Ele é Deus, e igual ao nosso Deus não há. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor, que é o nosso castelo forte. Muito obrigado, Senhor, Tu és a nossa rocha, Tu és o nosso escudo, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso El Gibor, o Deus mais do que bastante, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E nós confessamos nessa noite, assim como Lutero, que não há outro, Senhor. Tu és aquele que nos sustenta, nos mantém de pé, que faz com que os nossos inimigos possam partir em retirada, porque nós somos fracos, Senhor, mas Tu és forte. Tu és a nossa força, Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa esperança.
E nessa noite, ó Senhor dos altos céus, os nossos olhos estão colocados inteiramente em Ti. Tu és a fonte das fontes, Senhor, e todo motivo do nosso louvor e da nossa alegria se escondem em Ti, Senhor. E o nosso desejo nessa noite, ó Divino Espírito de Deus, é que o Senhor possa arrancar dentro de nós o mais perfeito louvor, a mais genuína adoração, e que possamos, Senhor, Te cultuar nessa noite em espírito e em verdade. Portanto, ó Espírito de Deus, enche esse lugar, enche essa comunidade, visita esse ajuntamento, ó Deus, e que possamos a uma só voz adorar ao Senhor, ó Deus, e que possamos de fato experimentar da Sua graça e da Sua bondade. Pai, eu oro pelos corações inquietos aqui nessa noite, pelas almas angustiadas. Eu quero te pedir que o Senhor possa acalmar cada coração, que possamos descansar à sombra das Tuas promessas, Senhor. Faça isso para a Sua própria glória, que possamos perceber a Tua presença, Senhor, a Tua sólida presença entre nós. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Irmãos, enquanto os irmãos do louvor vão se aproximando, só queria deixar alguns avisos. Nosso acampamento de Páscoa está com as inscrições quase fechando. Acho que nós estamos aí com quase 90 inscritos, nós temos apenas 100 vagas. Então, se você ainda não se inscreveu, deseja ir conosco no acampamento, pode me procurar no final do culto, ou então mandar um WhatsApp para o irmão Eudes, dê o seu nome, o preço é bem baixinho. Olha, e vai ser, sem dúvida alguma, um momento assim de muita bênção, um louvor gostoso, comida gostosa, e, sobretudo, um mergulho que nós faremos no nosso ragu, e vai ser um tempo assim para lá de abençoado. Então, esteja conosco, certamente Deus vai estar nos abençoando. O segundo aviso é que nosso ano está praticamente começando novamente, nosso ano docente, né, de ensino para a igreja. E já a partir de fevereiro nós já vamos começar com os nossos temas novos, né, pastor Tiago? Da Escola Bíblica Dominical. Então nós estamos pensando algo assim muito gostoso, muito importante na vida da igreja. Nós vamos estudar aqui nessa classe principal os 12 profetas, os chamados profetas menores. Vamos estudar também a carta de Tiago no domingo pela manhã. E nas classes também os jovens terão programação especial. Então muita coisa boa está acontecendo. Eu quero desafiar você a não ficar de fora. Esse ano nós vamos fazer uma imersão no nosso ragu. Se Deus permitir, na próxima semana, no próximo domingo, nós já teremos aqui o nosso banner novo. Então, muita coisa boa acontecer na nossa igreja. Então, participe conosco. Certamente Deus vai nos ensinar muito por meio da sua palavra. Amém? Amém? Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos adorar o Senhor nosso Deus. Pode deixar isso aqui, Pedro, que o pastor Levi vai usar depois. Boa noite, meus irmãos. Louvado seja o nosso Deus por mais uma noite nós estarmos aqui na casa dele para louvar e engrandecer o nome dele, que é merecedor. Irmãos, antes de começar, eu queria só fazer um pedido, na realidade. Infelizmente, nós estamos com um probleminha na família. Eu tenho o primo Rafael, você fez o casamento dele, né, Pedro? Rafael é a Joyce. O Rafael é meu primo. E a sogra dele passou mal uns dias atrás, eles estavam até em viagem e tal, e descobriu que ela está com câncer no cérebro. Irmã Soninha é uma irmã muito séria, muito comprometida com a palavra de Deus, muito fervorosa. E essa semana eles foram aos médicos e eles estão bem otimistas, mas ela vai precisar passar por uma cirurgia para poder tirar um dos tumores. Deu uma metástase, sabe? E eles vão tirar um maior para poder tratar os menores. E aí Joicinha me mandou mensagem hoje pedindo para pedir oração dos irmãos da igreja. Então, se você à noite no seu quarto lembrar, irmã Sônia, ore por ela. E nós estamos muito confiantes, sabemos que o nosso Deus é o Deus do impossível. Amém? E é por isso que a gente se derrama aos pés desse Deus. Mas não só nos momentos de dificuldade, né, irmãos? Porque, às vezes, a gente parece ser muito autossuficiente e a gente tem mania de, quando tudo está bem, a gente meio que dá uma relaxada, né? Fica mais tranquilo. Mas não, cara. Nós temos que ter os nossos corações sensíveis a todo momento. Que o Senhor possa falar ao seu coração nessa noite. Que nós possamos sair daqui
diferentes do que nós entramos, para a gente impactar esse mundão aí, que nós temos um ano maravilhoso pela frente. Eu tenho plena convicção que será o melhor ano das nossas vidas até aqui. Amém? Aleluia. Vamos adorar. Aleluia, Senhor. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia, aleluia. Irmãos, nós temos agora a oportunidade de entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas e continuando adorando o nosso Deus, que é o princípio e tudo se fez por Ele e tudo é por causa dEle. Que nós, todas as vezes que participamos do dízimo e da oferta, que a gente sempre se lembre que isso não tem nada a ver com dinheiro, tem mais a ver com obediência e vida e alma. É disso que a gente fala aqui. A gente não fala de dinheiro, não. A gente fala de pessoas, a gente fala de pessoas se derramando aos pés da cruz, pessoas conhecendo ao nosso Jesus e pessoas tendo tranquilidade para cumprir a sua caminhada, da mesma forma que a gente tem aqui. Amém? Que quando a gente participar, que seja com muita alegria no nosso coração, porque nós sabemos que o nosso Deus não deixa faltar nada para nós. Amém. Aleluia.
Pode bater palma. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade vimos sua glória. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo, a palavra, o Verbo. Aleluia. No princípio, No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade vimos sua glória. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo, a palavra, o Verbo. E o Verbo Se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade vimos sua glória. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo, a palavra, o Verbo. o Verbo. O Verbo. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos, Deus, pelos dízimos e as ofertas entregues no teu altar, Pai. Te agradecemos porque os nossos irmãos, Deus, eles são tão generosos. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor não deixa faltar nada nas nossas mesas, Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem nos dado o sustento, o suporte até aqui, Deus. Te agradecemos pela vida de cada irmão aqui dentro desta igreja, Pai. Cada irmão que pôde contribuir, cada irmão que entregou o seu dízimo. Mas te pedimos também, Deus, para os irmãos que porventura não tiveram condições, te pedimos que o Senhor possa dar essa condição, Deus, porque nós sabemos que o Senhor é o dono do ouro e da prata. E nós te exaltamos e te adoramos porque nós temos a plena convicção e a noção da sua grandiosidade, Pai. Muito obrigado, Deus. Te peço que o Senhor faça que esse ano, Deus, seja um ano maravilhoso para nós, que nós possamos estar cada vez mais andando no centro da tua santa vontade, Pai. Te agradeço por tudo, Deus, é a oração que eu faço a ti no nome santo do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte.
É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória Que nos ajuda. e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito Amor. pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer, Deus. Aleluia. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Sobre toda a terra E céus, sobre toda a terra e céus. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos. Nós vamos ouvir agora a palavra do Senhor, mas antes nós vamos orar uma vez mais. Nós acabamos de cantar e declarar que o nosso Deus nos ajuda contra os nossos inimigos. Quem é o seu inimigo? A falta de dinheiro? O desemprego? A solidão? A enfermidade? Seja no corpo, seja na alma, as suas dúvidas. Quem sabe o seu inimigo nessa noite seja um luto, seja a angústia de ver tantos sonhos morrerem. Quais são os seus inimigos? Mas independente do nome que você vai dar ao seu inimigo,
Tenha isso em perspectiva. O nosso Deus é grande, Ele é maior, Ele é infinitamente maior do que os nossos adversários. Como lemos aqui nessa noite, aquietai-vos e saibam que eu sou Deus. Então, se você gostaria que nós orássemos por você e com você, aí mesmo no seu lugar, fique em pé e fale com o seu Deus. Ele é o seu Deus. Ele não é o Deus apenas dos seus pais, do seu pastor, dos seus amigos, do seu marido, da sua esposa. Ele é o Senhor, o seu Deus, o seu Pai. Então vá a Ele agora em oração e apresente diante dEle todos os seus temores e peça para que Ele possa derramar e dispensar sobre a sua vida de forma abundante e generosa a sua própria graça. Oremos. Ó Senhor, estamos na Tua presença e não há lugar melhor para estarmos senão diante de Ti. O Seu amor nos atraiu, ó Deus. Muito obrigado por esse amor de tal maneira, esse amor indizível, ao ponto de entregar o Seu Filho por nós. Que amor é esse, ó Deus? Para nós, esse amor é misterioso. Esse amor extravagante, ó Deus, nos espanta, Senhor. Muito obrigado pela sua generosidade, pela sua bondade entre nós. Ó Deus, e nessa noite nós nos aproximamos diante de Ti, com plena certeza de que somos aceitos por Ti, Senhor, por causa dos méritos de Jesus. E lançamos aos Seus pés, como a Tua palavra nos ensina, toda a nossa ansiedade, sabendo que o Senhor cuida de nós. Senhor, nessa noite nós nos lembramos da irmã Sônia, que luta com essa enfermidade. Nós também nos lembramos do nosso irmão Robert, que também luta com a sua enfermidade, Senhor. Ó Deus, eu também quero apresentar no Teu altar cada um dos pedidos aqui que estão feitos nesse momento. E pedir que o Senhor possa visitar a nossa história, que o Senhor possa visitar a nossa família, que o Senhor possa visitar cada um dos nossos relacionamentos, o Senhor possa visitar a nossa fé, muitas vezes tão frágil, tão débil, que o Senhor possa, Deus, iluminar a nossa mente e abrir os nossos olhos, para que possamos perceber que maior o que está conosco, maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo, que Tu és muito maior do que todos os nossos inimigos. Portanto, ó Deus, que nessa noite o Seu povo se alegre na certeza da Sua fidelidade e do Seu amor. Ó Deus, e que o Seu divino poder, que já opera em nós, possa guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Dispensa sobre as nossas vidas a Tua paz. Ó Deus, é a nossa oração. E agora, Deus, quando vamos ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, dai-nos um coração dócil, Senhor. Ó Deus, para que a Tua palavra possa cair como boa semente nele, e que ele possa ser fértil, para que a Tua palavra possa frutificar para a Sua própria glória. Oramos assim, no nome irrecusável, nome sobre todo nome, nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Os irmãos podem se assentar, por gentileza? Paz do Senhor, amada igreja, igreja santa, igreja que foi plantada aqui nesse local para ser o farol, a bênção para cada um de nós. E na palavra que vai ser ministrada essa noite, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de João, capítulo 12. Nós vamos trabalhar nesse tema aí, num jantar que foi para lá de especial, uma ceia para lá de especial que aconteceu nas proximidades de Jerusalém. Enquanto você abre sua Bíblia,
eu vou falando um pouquinho do contexto histórico daquela época, né? Nós temos aqui, bem no final do ministério de Cristo, né? Já havia, obrigado, pastor. Bem no final do ministério de Cristo, né? Cristo ficou 3 anos aí, aproximadamente, trabalhando profundamente, né? Divulgando a verdade do reino, abençoando vidas, curando muitas pessoas. E durante esse período, havia um fervilhar para poder atacar Jesus, acabar com a vida dele. Jesus aqui já está, a fama de Jesus já estava correndo, né? Alguns teólogos falam que corria igual fogo, né? Se divulgava em todos os cantos ali da região da Palestina. E a multidão ia atrás de Jesus. E essa multidão era um volume que era significativo. Alguns teólogos aí defendem, né, na faixa de 1,5 milhão de pessoas, já com Cristo. Então, após o episódio, né, de Jesus ter ressuscitado Lázaro, aí que se avolumou mais ainda essa multidão que seguia Jesus. Muitos seguiam Jesus por seguir, para receber alguma coisa, para ganhar alguma coisa, para ser curado. Outros seguiam Jesus por amor a Ele, outros seguiam porque queriam aprender a verdade e andar no caminho de Cristo. Cada um tinha uma característica, né? E Jesus, aqui, ele estava num período que ele ia entrar em Jerusalém, né? Eu preguei aqui, acho que foi uma das primeiras pregações que eu fiz na igreja, mas aqui é um texto antes. Jesus aqui, ele estava num complexo que os religiosos estavam maquinando para matar ele e o próprio Lázaro que ele havia ressuscitado. Queriam pegar Jesus. Já havia um complô ali contra ele. Os judeus, né, liderados por Herodes filho, e Anás e Caifás. Anás e Caifás já haviam 18 anos que eles eram sacerdotes ali naquele local, então tinha um certo prestígio e queriam fazer uma arapuca mesmo para pegar Jesus. Porém, era uma data próxima da Páscoa. E eles ficavam assim, olha, se a gente matar Jesus agora, próximo da Páscoa, vai haver uma grande confusão aqui. Então vamos deixar para depois, vão entender uma hora certa para a gente poder pegar Jesus. E Jesus estava com os seus. E aqui, Jesus é convidado para ir a uma festa. Uma ceia, um jantar. E aí Jesus está ali em Betânia, nesse jantar com Lázaro, que já tinha sido ressuscitado, né? Lázaro estava morto, e agora está com ele ali no jantar. Estava Maria, que era Maria de Betânia, nós vamos falar sobre ela. Estava ali na casa de um homem chamado o Simão, o leproso, o Simeão, né, que eles chamavam. E esse homem leproso possivelmente estava abrindo a casa para Jesus como gratidão de uma cura. Não está isso nos textos, mas nos estudos teológicos, possivelmente ele abriu a casa para que Cristo estivesse ali com ele, nesse momento de alegria, de gratidão, né? Praticando o ragu, recebendo Jesus na sua casa, a hospitalidade, é um dos pilares da nossa igreja. E ali ele recebia Jesus naquele jantar, junto com Lázaro, com a irmã de Lázaro, que era Maria. Essa Maria veio de Betânia, nós vamos falar sobre ela mais aqui. E aí, acima de tudo, ele estava recebendo ali também os seus discípulos. Vamos ler o texto então. João capítulo 12. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitava dos mortos. Fizeram, pois, ali uma ceia, e Marta servia.
e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. Encheu a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha sepultura. Guardou isso, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver o Lázaro, a quem ressuscitava dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Essa palavra, ela nos aprofunda em alguns pontos aqui importantes. Um deles, a gente falar um pouquinho dessa Maria de Betânia. Nós conhecemos aquele episódio que ela estava, Marta e Maria, né? Marta estava ali limpando a casa e Maria estava aos pés de Jesus escutando a palavra. Então, o primeiro ponto é que Maria de Betânia, ela já estava aos pés de Jesus escutando a palavra. Num segundo episódio, essa mesma Maria aqui está aos pés de Jesus chorando para que Jesus cure para que Jesus, contando para Jesus que o seu irmão Lázaro havia morrido. E Jesus foi lá, nós conhecemos a história, e trouxe Lázaro daquele túmulo para fora. Então, em primeiro passo, a Maria de Betânia, da cidade de Betânia, daquela aldeia, ela escutou a palavra aos pés de Cristo. Em segundo episódio, ela está agora chorando aos pés de Jesus, fazendo um pedido a Jesus. E aqui nesse texto, pela terceira vez, ela vem aos pés de Jesus para honrá-lo, para agradecer, porque agora o seu irmão vive. Nas entrelinhas, nós entendemos que ela veio honrar a Jesus. Ela veio adorá-lo, ela veio agradecer. Interessante esse texto aqui, que Jesus estava no meio daqueles judeus e a ortodoxia deles, né, a forma com que eles viviam, era uma forma muito dura, né? Até hoje os judeus ortodoxos aí, um anda no passeio de lá e a mulher anda no passeio de cá. Naquela época deveria ser muito pior. As mulheres não se misturavam ali com aqueles homens ali, principalmente sentados em um local, discutindo as coisas, falando. As mulheres não entravam ali. Aqui tanto está falando, né, de Marta. Marta estava servindo eles. E é interessante esse episódio aqui, porque Jesus está ali, sentado, e de repente, Maria entra, ajoelha ali e começa a pegar um nardo, pegar um bálsamo, um perfume, e jogar aos pés de Jesus, ungir Jesus. E também ela começa a ungir a sua cabeça, que era algo que o sacerdote fazia. O sacerdote aqui ungia o outro sacerdote. Não era algo que a mulher fazia. E eles ficaram meio, em outros textos, meio constrangidos com isso, e Jesus, não, deixa ela, deixa ela. Esse perfume, né, era um perfume muito caro, ele significava 1 ano de trabalho de um trabalhador rural. 1 ano de trabalho valia o preço desse perfume. E esse perfume, ele era assim, comprado pouco a pouco, ia juntando num pote, para quando ela fosse casar, ela era uma moça, quando ela fosse casar, as bodas, ela usaria nas bodas esse perfume.
Mas ela não estava preocupada com o casamento dela. Ela não estava preocupada com as coisas pessoais dela. Os planos dela que foram feitos de casar, ela não estava preocupada com isso. Ela estava preocupada em honrar Jesus aqui. Ela estava preocupada em se lançar aos pés do Senhor, deixar seus planos de lado e dar prioridade em honrar aquele que merece toda a honra e toda a glória. Jesus de Nazaré. Ela sabia o tempo todo quem ele era. E ali aqueles homens que discutem não fizeram o que ela fez. Julgar o nardo mais caro, o perfume mais caro, nos pés de Jesus, enxugar com os cabelos e ungir a sua cabeça. Alguns sinais dessa unção aí. A primeira é que a ungir significa o quê? Um atestado que aquela pessoa é realmente quem ele é. Então, quando você unge um sacerdote, você está falando, esse aqui, mediante a Deus, ele é um sacerdote. Quando ela ungia Jesus, ela estava confirmando cada vez mais o seu ministério. Quando ela ungia os seus pés, ela estava confirmando. É como a igreja e Cristo, ela estava preparando o corpo de Cristo para a morte. Ela estava mostrando para o mundo, esse é ungido, e ele está preparado para fazer a sua missão aqui na terra. As mulheres, quando foram lá no túmulo de Jesus, após a sua morte, quando elas foram lá, ungir aquele corpo, e olharam, não tinha mais corpo para ungir, porque a Maria aqui já tinha feito isso. A Maria já tinha abençoado, já tinha mostrado que ele é o Senhor, ele merece toda a honra, ele merece a unção. Ela não estava preocupada com nada da vida dela, porque naquela época a mulher tirar os cabelos, tirar o coque dela, né? Eu não sei como é que fala, para enxugar com os cabelos, era uma questão só quando era uma noite de núpcias que a mulher soltava o cabelo. E ali ela soltou o cabelo na frente daqueles homens e enxugou com os pés de Cristo com o seu cabelo. Ela não estava nem aí o jeito que ela ia adorar Jesus. Ela não estava preocupada se alguém ia falar alguma coisa dessa pessoa. Ela não estava preocupada quem estava olhando aquilo, o que ia falar, o que ia dizer, o que ia zombar. Não, ela estava preocupada em honrar a Jesus. Às vezes ficamos fechados no nosso coração. Queremos, às vezes, ajoelhar, queremos, às vezes, adorar o Senhor, chorar na presença dEle, mas ficamos travados. O que o outro vai pensar de mim? Se solte na presença do Senhor, lança nos pés de Jesus. Nós temos que honrá-lo cada vez mais. E é lindo essa parte. Ela prepara Cristo para o futuro. E o tempo estava acabando. Jesus já estava no fervilhar, no finalzinho do ministério dele. Ele já estava caminhando para ir a Jerusalém. Depois que ele ia fazer a purificação daquele templo e ainda curar pessoas, mas depois ele ia ser o quê? Ele ia ser julgado pelos religiosos, pelos judeus, e vendido por 30 moedas de prata. E Judas começa a criticar aquilo ali. E Judas começa a falar mal. Judas começa a falar mal daquela mulher e falava, que isso, pega esse nardo aí, ó, que é caro, e dá aos pobres. Na verdade, ele nunca esteve preocupado com os pobres. Ele estava preocupado em pegar aquele dinheiro e botar na bolsinha dele que ele carregava ali, que ali ele podia tirar o dinheiro e levar para sua turma de zelotes, que eles eram revolucionários, eles queriam causar a confusão mesmo, eles queriam tomar o trono ali, até de César, para que Jesus pudesse tomar posse e virasse o rei mesmo. E ele estivesse ali naquele reinado. E a palavra de Deus diz que Satanás estava nele. Satanás estava em Judas. E Jesus dá nele uma lenhada. Fala com ele, olha, os pobres sempre vão ter, mas eu
Jesus lá em pessoa, só agora, só esse momento. E aquela mulher honra Jesus. Aquela mulher está aos pés de Cristo. Aquela mulher se derrama na presença dele, sabe quem ele é. Sabe, irmãos, nós temos que definir muito onde estamos caminhando, como estamos caminhando e quais são as nossas prioridades. Nas minhas férias agora, né, eu estive em velório, estive pregando a palavra. Não paro, estou à disposição do Senhor. Né? Tem um momento de descanso? Tem que ter. Tem um momento de lazer? Tem. Né? Nós precisamos, nós somos seres humanos. Mas as nossas prioridades têm que estar marcadas na nossa frente. Qual é a sua prioridade? É a obra de Deus? Ou são as coisas do mundo? Muitos planos nós temos. Nós temos diversos planos e realmente são importantes na nossa vida. Né? Mas nós temos que priorizar muitas coisas, porque nós conhecemos um dia Jesus. Nós sabemos da importância desse Deus. Sabemos que devemos honrar com Ele com as melhores coisas que nós temos. Eu não estou aqui pregando prosperidade, nem falando para a gente ficar dando valores altos, nada disso. Mas nós honramos Ele com a nossa vida, com o nosso coração, né? Soltar o nosso cabelo para enxugar os pés dEle. E os pés, estar aos pés de Jesus, é o melhor lugar que nós devemos estar. É o melhor lugar, é prostrarmos na presença dEle. Eu queria orar com a igreja agora. Eu queria que você, se puder, ajoelhe na presença do Senhor. Se você não puder ajoelhar, não tem problema, fica tranquilo. Eu queria que você ajoelhasse, fechasse seus olhos, fica bem à vontade, tá? Você sentado também, Deus vai estar contigo, orando, que eu queria orar com você. Maria, ela praticou ali a gratidão, ela praticou generosidade, os pilares dessa igreja, o amor. Simão praticou a hospitalidade, recebendo Jesus. As mulheres são muito corajosas, as mulheres são aquelas que, na hora que Jesus estava na cruz, eram elas que estavam ali embaixo, só tinha João ali junto, os outros apóstolos foram embora, os homens. As mulheres têm coragem, porque elas que foram lá depois que Jesus morreu, visitar aquele corpo. As mulheres enfrentaram os homens para chorar aos pés de Jesus. E os pés nos dizem muitas coisas, nos falam muitas coisas aos nossos corações. Os pés nos falam de caminhada, de humilhação, de entrega. Os pés nos mostram que são passos que nós devemos seguir. Os pés foram transpassados também ali na cruz, machucados, feridos. Senhor, queremos estar aos teus pés agora, Senhor. A igreja que ajoelha e ora, te agrada, Senhor. A igreja que se prostra na tua presença, te agrada, Senhor. Oh Deus, que nós possamos entender que só o Senhor é Deus, só a Ti devemos adoração, devemos gratidão, Senhor. Oh Pai, colocamos os nossos pedidos, como o pastor Pedro aqui orou, na Tua presença. Que o Senhor possa atendê-los, Senhor. É o único que nós devemos confiar. Que os Teus planos sejam maiores que nossos planos, Pai. Oh Deus, eu sei que a Tua palavra nos ensina que, lá em Mateus 23, que as obras, Senhor, serão pesadas na balança, Senhor. Nós não podemos deixar ninguém com fome, nenhum pobre com fome, com sede, passando necessidade. E a Tua igreja tem atendido aqueles que são carentes, Pai. Tanto os seus como os de fora. Mas que o Senhor esse ano, Pai,
nos mostre que Tu és o primeiro na nossa vida. Tu és o excelso, aquele que está na frente, o Rei. Que todo poder e toda glória, Senhor, continue sobre as nossas cabeças. Nós possamos nos ajoelhar mais, nos humilhar mais, chorar mais aos Seus pés, Pai. Oh Deus, muito obrigado. O Senhor tem a manutenção de todas as coisas. Queremos estar perto do Senhor, Pai. Queremos Te adorar e Te louvar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar. Finalizando essa passagem. Uma mensagem mais curta, mas uma mensagem profunda. Nós conhecemos o final dessa história. Judas, deu cabo de sua própria vida, com um arrependimento muito profundo. Jesus ressuscitou dos mortos e vive está para todos sempre. Graças a Deus que Ele está no nosso meio. E esse ano vai ser um ano de adoração, de alegria com o Senhor. Vai ser um ano de entrega, de joelho no chão. Vai ser um ano que nós vamos colocar Ele cada vez mais como nosso Senhor. Vamos deixar as coisas de lado que nos prendem. Correntes que não deixam a gente caminhar na obra. Deixa para trás. Larga tudo isso. Solta o cabo da nau, Deixa Deus conduzir o barco. Nós vamos caminhar muito na presença do Senhor. Amém? Deus abençoe a cada um. Pastor. Obrigado, pastor Levi. Eu vou para casa com essa imagem impactante no meu coração. Que imagem linda, viu, pastor? Essa da Maria se ajoelhando aos pés de Jesus e com os cabelos soltos, servindo ao Mestre, Irmãos, que esse seja o nosso desafio para 2023. Que possamos passar esse ano prostrados aos pés do Senhor, dando a Ele o nosso melhor, quebrando diante dEle o nosso melhor perfume. E mais do que isso, enxugando, com os cabelos soltos, que possamos enxugar os pés do nosso Mestre, em sinal de completa rendição e confissão de que Ele é digno, Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Irmãos, vale a pena gastar o seu tempo, cada fôlego seu, para a glória de Deus. Viva 2023 para a glória de Deus. Amém? Amém. Nosso culto chegou ao final, mas você não vai embora sem tomar Eu preparei o quê, Viane? Foi um café? Um delicioso café, é isso? Chá? Tem chá. A irmã Eleni está me lembrando que eu fiz um chá e um café delicioso. Está aqui no nosso hall, um chazinho gostoso, um cafezinho gostoso. Não vai embora se a gente bater um papinho ainda e poder cumprimentar todos, tá certo? Que Deus abençoe. Até o próximo domingo, com a graça do Senhor. Passe ali no hall, tome um café. Amém.